de la praia, tá? Bom, senhores, então nós estamos fazendo ondas impulsivas de baixa. A tendência do mercado no curto prazo inverteu, tá? No gráfico diário, nós temos tendência de baixa na Render, tendência de baixa no BTC, tendência de baixa no Ethereum. Eu já comentei com vocês ontem que esse suporte, né, dos $58.000, a região de 62, é uma região de compra para longo prazo, porque a preocupação no curto prazo ela não pode ser maior do que a minha preocupação no longo prazo, né? Então a gente tem que sempre evitar de subestimar o longo prazo e parar de superestimar o curto prazo. Porque independente do que o preço do Bitcoin vai fazer agora, se ele vai entrar em tendência de baixo no gráfico diário, a gente vai ter uma puta oportunidade de mais compras mais abaixo ao longo dos próximos meses. A gente tem que lembrar que o Bitcoin, pelo modelo Stock to Flow, ou seja, pela projeção matemática de oferta e demanda dele, ele em setembro deveria chegar aos $100.000 por unidade pela primeira vez. Então, quanto mais tempo a gente tem de comprar barato, melhor. Só que agora é um momento em que a gente não pode ou não deveria estar assumindo riscos maiores, tá? A gente deveria estar comprando Bitcoin e Ethereum e as altcoins a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte, elas fazem uma alta de pullback bem mais forte, porém as quedas delas são muito agressivas. Então, se a gente tiver uma tendência de baixa confirmada no gráfico das altcoins, isso significa que por mais que elas possam subir 20% em um dia, como acontece ontem, elas podem derreter 50% de novo em 3 dias. Então não adianta eu comprar algo que está em uma tendência de baixa, sendo que esse algo pode derreter muito mais o meu patrimônio do que me dar dinheiro, tá? Então nesse momento, como é que nós estamos em BTC? Nós estamos com tendência de baixa no diário e tendência de alta no semanal. O que eu quero dizer? As ondas, né, do semanal, elas estão em tendência de alta. Nós temos topos e fundos ascendentes, né? Já faz 2 anos. Então a gente tem topos e fundos ascendentes em Bitcoin. Na tendência semanal, ela continua em alta, tá? Pois ela não perdeu o fundo anterior. Então ela não perdeu os $58.000. Ela só vai inverter a tendência semanal se a gente perder a tendência aqui os $58.000, o preço do Bitcoin voltasse para 48, que é o topo anterior, $48.000, voltasse aqui para cima em 60 mil e fizesse resistência. Então, seria a reversão do Bitcoin no semanal se tudo isso acontecesse ao longo das semanas. Qual é o grande problema? O grande problema é que não dá para operar isso daqui. Por que não dá para operar isso daqui? Porque não dá para saber se no futuro ele vai fazer esse movimento ou não. E para ele fazer esse movimento aqui, tem que passar várias semanas só de observação para ver o movimento acontecer. Então, o que acontece? O semanal, eu não acredito que ele vai inverter, ou seja, eu não acredito em bear market, tá? De bear market de longo prazo, como esse daqui. Eu não acredito que o preço vai entrar num bear market agora, como este daqui, por exemplo. Essa inversão semanal, né? Isso aqui eu não acredito que ele vai acontecer. O que pode acontecer, né, é que a gente vai ganhar mais tempo, porque nós estamos no mercado bullish, nós estamos no mercado touro. Então, aqui, se ele tiver mais quedas além do que isso daqui, tá? Detalhe importante, a gente está em suporte semanal. Tá? Então, ainda o preço do Bitcoin, ele não fez um fundo confirmado no semanal. O que é um fundo confirmado? É uma barra rompendo a máxima da semana anterior. Qual é a máxima, né? Qual é o preço que a gente tem que romper na semana que vem para que anule ou para que termine essa tendência de baixa aqui do semanal? Nós temos que romper agora pelo menos essa máxima aqui, 64, né? 63.400, tá? Então 63.400 é a máxima da semanal anterior. Então essa semana, se chegar no domingo e fechar a barra desse jeito, do jeito que ele está agora, a gente precisa que na outra semana ele supere essa máxima aqui, tá? Mas nós temos alguns pontos chaves aqui, que a gente vai perceber uma coisa. Estamos em tendência de alta no semanal. Então, aqui é compra, tá? Ou seja, aqui é operação de compra, tá? Por quê? Porque aqui é compra em suporte semanal. Então, aqui a gente comprou mais bitcoins ontem, tá? Então, comprado mais bitcoins, o pullback agora nós estamos num momento chave do mercado, que é o seguinte, ele está em tendência de alta no semanal. Então ele teria que segurar agora 58 e voltar a subir, né? Se for bull market, bull market, ele tem que segurar essa região e subir, tá certo? Se ele não superar, ou se ele na hora de voltar a fazer o pullback de alta e não superar os $66.500,
tá? Se ele não superar os $66.500, se ele voltar para cá e não romper, não fizer esse movimento aqui, e fizer um movimento assim, nós vamos ter mais probabilidade de uma nova onda de baixa buscando um novo preço mais abaixo, tá? Fazendo uma confirmação de uma reversão de tendência no diário, ou seja, esse primeiro movimento aqui, ele é uma reversão de tendência, tá? Por quê? Porque aqui ele estava em alta, fazendo suportes. Ele perdeu esse suporte. Agora ele está ameaçando entrar em tendência de baixa. Para ele inverter, de fato, ele precisa testar essa região e girar, tá? Então o que acontece? Nós temos uma probabilidade maior agora do mercado de subir, porque ele já derreteu muito, tá certo? Ele já derreteu legal, tá? Então, o mercado, independente do que ele vai fazer aqui, se ele vai cair um pouquinho mais aqui, é provável que ele faça algum fundo, algum tipo de fundo duplo aqui e traga o preço para pelo menos $66.500. Se ele superar esses $66.500 e de preferência ir lá para 69.500, é bull market, a gente vai ter bull run e rompimento de topo. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, eu acredito que vai ter queda. Tá? Eu acredito que o mercado vai cair mais, vai corrigir mais no gráfico diário aí. Tá certo? Por quê? Porque eu perdi a fé no mercado bullish. Não. Eu sei que o mercado tá bullish, eu sei que provavelmente nos próximos 2 anos a gente nunca vai mais ver o Bitcoin nesse preço aqui ou nesse patamar de valor aqui, tá? Acontece que nós estamos em um mercado lateral, mercado neutro, onde recentemente nesse mercado lateral a gente perdeu a tendência de alta. Então, essa tendência de alta aqui, ó, a gente perdeu ela, tá? E o mercado ameaça novas quedas. E tá tudo certo. Por quê? Porque no semanal existe sim espaço para uma correção, por exemplo, de 30% de uma onda de alta que está 2 anos subindo, né? Então o preço do Bitcoin está 2 anos subindo. E ele não teve uma grande correção a não ser 20%. Então todas as correções do Bitcoin do passado, recente, são de 20% para continuar subindo. 20% para continuar subindo. Aqui também, ó, 20%, ó, para continuar subindo, tá? Então todas as correções do Bitcoin até agora foram 20%. Só que numa possibilidade de uma fase de descrença, de fazer as pessoas desistir do mercado, que acredito que é a fase que nós estamos, a gente pode evoluir para uma correção um pouquinho maior, uma correção de 30%, tá? Então o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que o preço do Bitcoin até pode evoluir essa lateralidade para aqui para baixo. Por quê? Porque a gente ainda não teve uma correção de mais de 20%, né? Então seria uma correção mais ou menos de 35% do topo, né? Seria aí, ó, 35% do topo, uma coisa bem viável, tá? Nos ciclos anteriores, aí nós tínhamos correções de 60% do Bitcoin, 50% do Bitcoin. Agora, uma correção de 35% ela é viável. Por isso que eu tenho que estar preparado para que, se acontecer, eu preciso fazer aquilo que inevitavelmente funciona, que é comprar na depressão e no desespero das pessoas. Então, eu tenho que comprar. Então, por exemplo, ontem eu comprei mais Bitcoin porque ele tocou num suporte-chave. O próximo suporte-chave seria os $48.000, por aí, 47, $48.000. Vai chegar até lá? Não sei, não dá para saber. Mas eu sei o que eu vou fazer com o meu capital se chegar, né? Se chegar lá, eu vou comprar mais, tá? Principalmente se buscar a média 50, tá? Então a média 50 tá ali em $48.000 por aí. Se buscar essa média 50, eu vou comprar mais, tá bom? Agora, eu tenho certeza que vai cair? Não. O que que faz eu pensar em queda, né? Seria mais ou menos a Nasdaq, tá? O que é a Nasdaq? A Nasdaq é o índice das maiores, das Big Techs aí, né? Ela compõe as empresas de tecnologia. A Nvidia, ela está arrastando a alta do índice Nasdaq quase que sozinha nos últimos 2 anos por causa da revolução da chamada inteligência artificial.
Então a Nvidia ela está trazendo uma alta poderosa para o mercado, só que ela fez aqui recentemente uma tentativa de um topo, né? E esse topo aqui, ele precisa ser confirmado. Então, ao longo dessa semana agora, ele pode ter, né? Se caso ele perder esta mínima aqui, nós podemos ter a confirmação de um topo na Nasdaq, tá certo? E uma confirmação de topo na Nasdaq poderia fazer com que o movimento das altcoins, que são, na verdade, startups de tecnologia, né? Porque hoje as empresas de startup elas não abrem mais oferta inicial de ações. Eles criam tokens e vendem esses tokens, fazem airdrops. Então, todas essas empresas que a gente está vendo aí, as próprias a ZK-Sync, a Layer Zero, sei lá, várias empresas que vocês veem do mercado de criptomoedas, na verdade, são startups. Então, quando o mercado de tecnologia desaba, o mercado de cripto das altcoins acaba derretendo também. Tá? Então, a gente está sob uma ameaça de um topo na Nasdaq, e se tiver esse topo, nós podemos ter correções na Nasdaq em julho, e tendo correções na Nasdaq em julho, a gente pode ter algum tipo de correção assim no mercado de criptomoedas também. No curto prazo, agora, eu acho que o mercado tem mais chance de subir do que cair, porque apesar de que está ameaçando continuação de baixa, né? Porque simplesmente nós temos aí um potencial de pullback desse grande movimento de baixa que teve, tá? Então essa compra em suporte aqui, ela é normal, é o que acontece geralmente, e geralmente assim, ó, você olha para isso aqui e você fala, não, vai cair, vai desabar. Mas na verdade, muitas vezes o mercado ele sobe primeiro, porque ele está numa tendência, e aí ele anda em ondas, né? Então, por mais que tenha mais quedas pela frente, nós vamos ter períodos em que nós vamos ficar 15, 20 dias subindo a correção dessa grande queda, né? Porque quando a tendência inverte no gráfico diário, a gente tem os pullbacks para o preço continuar caindo, assim como numa tendência de alta a mesma coisa acontece, né? A gente tem os pullbacks para o mercado continuar caindo ou subindo. Então aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, e basicamente aqui são os níveis em que ele pode buscar de alta para fazer um pullback, e mesmo assim é um pullback para o preço continuar caindo, tá? Então o que acontece aqui? Tá? Nós temos um cenário muito interessante aqui. O semanal está em alta, o diário está em baixa. Qual é a probabilidade de o mercado subir ou cair? É exatamente a mesma para ambos os lados. A probabilidade do mercado de subir e cair é a mesma, 50%, tá? Não dá para saber se ele vai continuar caindo ou se ele vai continuar subindo. Não dá para saber porque mercado lateral é isso, é topos e fundos equidistantes. Nós temos um mercado em acumulação. Claramente, os institucionais estão acumulando o máximo de Bitcoin possível nesse preço, tá? Então, se vocês forem ver lá, os ETFs estão comprando Bitcoin para ofertar para os seus clientes. E, basicamente, nós temos essa condição aí. Nós temos 50% de chance de cair, 50% de chance de subir, tá? As chances são as mesmas. O que dá para prestar atenção em algumas coisas que poderiam me levar a crer em queda é justamente o índice da Nasdaq bater topo, o suporte das altcoins ter batido suporte e perdido o suporte anteontem, tá? E se tiver essa inversão, pode ter mais quedas pela frente. E basicamente é aceitar que o mercado pode cair. E o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu vou comprar mais Bitcoin e Ethereum, para que lá na frente, quando o Bitcoin e o Ethereum voltarem a se arriscar a romper o topo, como no caso do Bitcoin, voltar para 69.500, eu vou lá e aporto em risco, porque eu acredito que daí o mercado vai entrar em temporada das altcoins, tá certo? O problema aqui é que nós estamos numa indefinição do mercado na tendência semanal, e no diário ela já inverteu para baixo, mas no semanal do BTC ele segue tendência de alta. Só que acontece, a minha preocupação não pode estar aqui no curto prazo. Para mim não pode ser
Não posso estar preocupado se o Bitcoin vai derreter mais e isso trazer as altcoins mais para queda. Não é isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com isso daqui. Eu estou preocupado é o seguinte. Ano que vem, né? Daqui um ano, tá? Vamos colocar assim, ó. Daqui um ano. Vou colocar aqui, daqui um ano. Daqui um ano. Eu preciso ter bitcoins. Por quê? Ó, outra coisa, por que eu acredito que vai ter mais queda ainda? Porque no indicador aqui dos mineradores a gente ainda está com o potencial de cair mais, né? Ele não está atualizado, então provavelmente hoje já está no dia verde, já está aqui nessa barra verde, tá? Ele caiu para 58 e aqui está no máximo a queda de 63 mil. Então aqui é compra, tá certo? Tem que sempre comprar esse fundo aí. Então vamos lá. Então, Augusto, estou na dúvida, o que eu vou fazer? Cara, compra. É a melhor coisa, tá? Comprar Bitcoin agora é a melhor coisa. Você está comprando Bitcoin barato. Olha só. Então, aqui no modelo Stock to Flow, o Bitcoin ele deveria chegar aqui pela primeira vez em 100 mil dólares, ó, em 10 de setembro de 2024. Essa é a projeção matemática dele, baseado na oferta e demanda crescente dele, tá? Então, esse é o preço que o Bitcoin deveria estar valendo hoje, 100 mil dólares por unidade. Aqui atrás ele deveria estar valendo entre 48 e 49, mas ele chegou aqui a 16 mil dólares, tá certo? Que foi o fundo lá do final de 2022, né? Então, no final de 2022, um ano de queda, após um ano de queda, o preço do Bitcoin marcou um fundo. Então, o preço dele deveria estar valendo 50 mil dólares. Tá? Pela média de demanda, era isso que ele deveria. Então, ele voltou e agora ele está acima. Tá? Então, o preço aqui, ó, ele vai sempre costurando isso aqui. Então, por mais que tenha queda para 48, por exemplo, ou 52 mil dólares, ou 50 mil dólares, lembre-se que na projeção matemática que ele já deveria estar valendo até o final de 2025, até metade de 2025, praticamente 500 mil dólares por unidade. Então, nós temos uma pressão exercendo sobre o preço do Bitcoin atualmente, sobre a demanda dele. Então, essa queda que a gente está vivendo agora, ela é uma compra. E provavelmente, se cair mais em julho, ou cair mais em agosto, ou setembro, como eu acredito que vai acontecer, eu acredito em quedas, né, para os próximos 2, 3 meses, porque eu acho que é um período de metade do ano que é horrível de operar, e geralmente a felicidade volta no fim do ano. Outubro, novembro, dezembro, são excelentes meses para o preço do mercado de criptomoedas, tá? Mas eu não tenho como saber. Mas se cair, cara, aproveita e compra Bitcoin, tá? Quando o Bitcoin romper, ou perto de romper os 69.500, a gente pode focar em algumas altcoins. Por enquanto, as altcoins elas são muito perigosas de estar comprado. O motivo é que se o BTC derreter até 48 mil dólares no curto prazo, a gente pode ver mais quedas muito violentas nas altcoins. As altcoins podem derreter mais de 50% de novo, como elas já caíram, tá? E tudo nesse mercado é uma questão de timing. Qual é o timing para comprar altcoins? É agora ele arriscando inverter a tendência no gráfico diário? Não. Aí é comprar um risco desnecessário. Ah, mas não faz falta esse dinheiro, acredito que esse token vai subir, por exemplo. Beleza, vai lá e faz a tua aposta e compra, tá certo? Basicamente é isso, né? A gente tem que entender aonde nós estamos. Nós estamos na fase vermelha. A fase vermelha é a fase pré-bull run. E essa fase de pré-bull run é a preparação para a movimentação e velocidade do mercado de criptomoedas subir. Então, a qualquer momento isso vai acontecer. A gente não tem controle sobre isso, né? E aí o que me chama a atenção é o Ethereum, pessoal. O Ethereum, na minha opinião, ele está em fundo contra o BTC. E o Ethereum, eu acho que ele vai e potencialmente pode entrar em fase de bull run primeiro, antes de outras altcoins. Tá? Essa inversão da tendência do Ethereum contra o Bitcoin, eu comprei, tá? Então eu aumentei minha posição de Ethers,
Eu comprei mais Ethers por conta desse movimento aqui contra o Bitcoin. Então, assim, se eu for pegar uma altcoin para comprar, cara, eu só vou comprar Ethereum por enquanto, tá? Não vou comprar outras. Por que eu não vou comprar outras? Por causa do risco de queda de 90% delas ainda. Tá bom? Então, basicamente, é o risco. Eu estou aqui considerando e controlando o meu risco. O risco que eu aceito é esse. Eu não aceito o risco de, sei lá, colocar todo o meu capital, por exemplo, em render e ver ela desabar mais ainda, né? Ver ela sair daqui, mas subiu aqui, tudo bem, ela fez fundo aqui. Vai subir até 9,50. Chega em 9,50 e ela desaba até $3. Eu não vou correr esse risco aí, não. Tá? Não gosto desse tipo de risco. É um risco que eu acho desnecessário e é uma volatilidade que eu não estou procurando agora. Por quê? Porque tem um momento certo de eu assumir esse risco. Quando? Quando o BTC estiver fazendo rompimento de topo. Tá? Então, toda vez que o Bitcoin estiver fazendo rompimento de topo, eu volto a arriscar novamente nas altcoins. Nas altcoins, eu não volto a arriscar enquanto ela estiver em tendência de baixa. Então, aqui nós estamos o quê? Em tendência de alta ou tendência de baixa. No gráfico, a mesma coisa. A render está a mesma situação do BTC. No semanal está em tendência de alta, mas no diário está em tendência de baixa. Então, ele pode subir mais para continuar caindo. É isso que eu não quero, que eu quero evitar. O que eu quero é ter certeza de que isso aqui é um fundo que ele vai subir, por mais caro que eu tenha que comprar. São escolhas. Eu prefiro comprar ele a $11 por unidade, com potencial de subir, do que comprar agora, arriscando poder cair ou subir um pouco para cair mais, para afundar mais. Tá? Outra coisa, se eu tivesse preso nesses tokens, eu ficaria comprado até ver o mercado dar uma subida, tá? Até ver se o mercado vai dar uma disparada de pullback de alta para eu poder tomar uma decisão de me desfazer com o menor risco, o menor prejuízo possível e trocar por outras, ou simplesmente esperar para ver se ela volta a subir na bull run, porque na bull run várias altcoins vão subir. Algumas vão subir 100%, por exemplo, na primeira bull run que nós tivemos ali no ano passado, em setembro do ano passado até abril deste ano, nós tivemos alguns tokens que subiram, por exemplo, 100%. Então, nós tiveram uma alta de 100%, ou seja, você, que nem Matic, por exemplo. Matic saiu de 55 centavos, foi parar em $1,12. Né? Ela dobrou, ela fez 100%. Porém, no mesmo período, a render saiu de 1,50 e foi para $10. Então, no mesmo período em que a Matic subiu, fez 100%, a render fez 1000% de alta, tá? Então, é isso que eu estou falando. É melhor entrar depois, sabendo qual é o ativo que o mercado está comprando. E se eu estou preso em determinado token, eu tenho que segurar, porque algum momento, numa bull run, a gente pode ver aquela criptomoeda que eu estou preso subir 100% e eu talvez sair com risco mínimo, tá certo? Basicamente é isso, tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Então, aqui o que é o grande problema? O grande problema da render é que ela está criando muita resistência agora, em 9,50, tá? Então, 9,50 hoje é a principal resistência da render. Então, ela sai de 7 para 9,50, é possível que a gente veja algum tipo de movimento, mas inversão ainda a gente não tem, tá? Outra coisa que é um detalhe importante aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na Pendo. Ó, a Pendo ainda segue nesse movimento aqui acumulando, tá? Então é importante ela não perder o fundo dos $4,70. Esse fundo ela não pode perder. Se ela perder, ela vai inverter tendência. Então, por enquanto, ela está em tendência de alta no semanal e no diário ela está indefinida, né? Está acumulando lateralmente indefinida, completamente indefinida, tá bom? E aí no total das altcoins, deixa eu ver aqui, ó. Essa é a nossa maior, digamos, ameaça para uma queda maior das altcoins.
é que ela está criando resistência nessa região. Ela tinha perdido 1 trilhão, né, que é o principal suporte, tá? E aí, se ela voltar para cá, se as altcoins voltarem a subir para cá e romper, beleza, confirmação de fundo, se romper. Se ela vir aqui, bater cabeça e voltar a ameaça baixa, o risco dela despejar novamente é muito grande, tá? E eu acredito que o mercado ele pode ter esse movimento de baixa sim. Por quê? Porque o alvo para uma correção mais profunda das altcoins está aqui embaixo. Aqui, 768 bi, que basicamente seria a média do fundo, média de 200 períodos aí das altcoins, tá? Então, se ele, porventura, subir agora, bater cabeça em 1.10 tri, 1.7 tri e ameaçar cair, ele pode buscar essa região, seria uma correção mais profunda. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: os próximos 2 meses, aí, 2, 3 meses, então junho, julho, agosto, setembro, vão ser os 4 meses de oportunidade de comprar barato, tá? Ou podem ser, né? Se caso a gente continuar esse movimento de tendência de baixo no diário e essa tendência evoluir para baixo. E aí a gente tem que comprar, né? A gente está no período das compras, BTC, USDT. Então aqui, onde é que é o suportezão próximo, né? Depois que, se ele perder 58 mil, aonde o BTC vai querer chegar? Ele vai querer chegar aqui nos 48 mil dólares, que é o topo semanal anterior, né? Então, ele, aqui seria o próximo suporte, 48 mil dólares. Augusto, vai cair? Não sei. Por quê? Porque tem 50% de chance de cair e 50% de chance de subir. É igual jogar uma moeda para cima. Né? Cara ou coroa. A chance é igual de cara ou coroa. Agora, à medida que a gente subir para cá, a chance da gente romper, né? Ou seja, à medida que o BTC superar os 66.500 dólares, a chance da gente entrar em bull run é muito grande, desde que ele passe os 66.500 dólares. Ele precisa superar essa região, que é a famigerada formação de fundo semanal. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa que apareça no semanal, no BTC, uma barra semanal de alta que rompa o topo anterior da semana anterior, que é 63 mil dólares agora, tá? 63. Desse rompimento, se ele superar os 6.500, a gente começa a entrar na fase da bull run. Ele vai consolidar fundo duplo aqui e vai o mercado disparar em forte alta. Então, por enquanto, eu só posso usar o gráfico para definir quais são os pontos em que eu vou comprar em caso de mais queda, tá? Porque o mercado ele pode entrar numa fase de correção de 35% do BTC, com quedas mais profundas. Sabendo disso, eu não vou me apavorar caso ele caia mais. Eu vou simplesmente fazer o que eu devo fazer, que é comprar.